Olá, meus queridos amigos do canal Em Foco, o que vocês vão ouvir agora é uma aberração do senhor Dias Toffoli. Acompanhe aí esta entrevista com ele, agora nesta semana. Veja só o que ele tem aí, é o descaramento, né, que ele tem de dizer, de dar tais afirmativas. O parlamento tem toda a competência constitucional para alterar as normas de processo penal no nosso direito. Cabe ao parlamento, então, debater e decidir sobre esse tema se a proposição for levada à discussão. Mas o próprio Supremo já tinha discutido. O senhor acredita que a soltura do ex-presidente Lula tornou esse tema mais político do que jurídico? Isso é uma questão que tem que ser colocada ao mundo político. Aqui o que nós julgamos foi a compatibilidade de uma norma do processo penal com a Constituição. E entendemos que era compatível com a Constituição. Então se discute a mudança desse sistema. O senhor afirmou recentemente que o Ministério Público falta transparência, ao Ministério Público faltaria transparência. Baseado em que o senhor fez essa declaração, presidente? Olha, são dados da realidade. Por exemplo, existem procedimentos investigatórios que não têm supervisão judicial. Isso já foi até colocado em debate no Supremo Tribunal Federal. Veja, todo inquérito há que ter uma supervisão judicial, porque é o juiz que garante o quê? Garante os direitos e garantias fundamentais para que não haja extrapolação, para que não haja uma ilegalidade futura. Veja, o sucesso da própria Operação Lava Jato foi por quê? Porque sempre foi supervisionado por um bom juiz, que depois deixou a operação. Eita, deixa eu só comentar aqui uma coisa. Como é que ele vem falar em questão de alguns danos futuros? Para que dano maior, né, do que ele ter soltado um criminoso condenado em segunda instância, com todas as provas cabíveis, né, todas as apurações necessárias, se gerou todas as provas que eram cabíveis para se colocar na cadeia, está na prisão ainda, e ele soltou, né? Foi ele que deu o voto, que decidiu a soltura do condenado Lula, né? Então vem agora com coisinha, olha só, continua aí. E foi ser ministro da Justiça. A supervisão judicial é fundamental. Mas o senhor fez críticas também à Operação Lava Jato. O senhor afirmou que a operação quebrou algumas empresas. Alguns procuradores, inclusive, responderam ao senhor com veemência, dizendo que a questão seria a honestidade. Aí é a questão da leitura da manchete e da entrevista. Olha a cara lisa aí. Se você for ler a entrevista, o que eu disse sobre a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato foi muito importante para o país, desbaratou atos de ilegalidade, de corrupção. Ela colocou na prisão pessoas que cometeram ilícitos e atos contra a legislação brasileira. Aí o que eu disse? Eu disse que, embora isso tenha sido... Você ouviu aí? Contra a legislação brasileira. Aí eu pergunto, soltar um corrupto com todas as provas e preso pela Lava Jato, então, será que não é algo contra a legislação brasileira? Será que não é inconstitucional? Eu digo que foi algo partidário, político. Justiça está agindo politicamente. Do positivo, infelizmente a nossa legislação em relação às empresas não teve um suporte suficiente para salvar as empresas. Porque uma coisa é colocar aquele que corrompeu ou que foi corrompido na cadeia. Outra coisa é você destruir empregos. Outra coisa é você destruir know-how de conhecimento na área de tecnologia. Então isso é uma questão que diz respeito à lei de leniência. E eu falava que nós estamos discutindo isso. Aqui no Supremo Tribunal Federal, administrativamente, reuni o Procurador-Geral da República, o presidente do TCU, o ministro da Controladoria-Geral da União, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, o ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, para nós podermos fazer uma nova organização do acordo de leniência, que é o que o acordo de leniência, para o nosso telespectador entender. É o acordo de colaboração premiada, que a pessoa faz, a empresa faz esse mesmo acordo. Esse chama-se acordo de leniência. Só que a legislação não deixou formatado bem isso.
A matéria jornalística pegou essa crítica à legislação, ao formato da legislação, e disse que era uma crítica à Lava Jato, quando não era diretamente uma crítica à Lava Jato. Agora, presidente, é comum procuradores responder direto ao presidente do Supremo Tribunal Federal de uma forma tão veemente, tão dura como a gente tem visto? Olha, o Conselho Nacional do Ministério Público já puniu procuradores da República que extrapolaram na sua função. Para isso existem os órgãos de controle e de correição. E como é que o senhor analisa algumas manifestações contrárias da sociedade, de setores da sociedade, à atuação, a resultados proclamados pelo Supremo Tribunal Federal? Recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas demonstrou que quem já passou pelo judiciário, ou seja, quem já foi cliente, precisou do judiciário, na sua ampla maioria, mais de 60%, confiam no judiciário. E é curioso, porque sempre tem uma parte que perde. E mais da metade da população confia no judiciário. As críticas são normais, por quê? Porque há visões diferentes de pontos de vista. E sempre numa decisão judicial há quem ganha e quem perde. Evidentemente, quem perde não fica satisfeito. O que não é possível são aquelas críticas contra a instituição, porque elas atingem a democracia, o Estado democrático do direito. Foi por conta disso, ministro, que o senhor tomou aquela decisão de abrir um inquérito para se investigar algumas críticas feitas ao Supremo? Sim, porque aquele inquérito demonstrou, inclusive, que essas críticas não... Só um momento. Então não pode criticar esses vândalos safados que estão acabando com a democracia brasileira, estão acabando com a moralidade da Constituição brasileira. Esse STF está aí. Essa imundice que está aí, ninguém pode reclamar dessa imundice, dessa porcaria, dessa lama de justiça que aí tem, né? Quer se blindar a isso, seu Toffler? Vinham de pessoas, vinha na verdade de computadores. Era aquilo que eu costumo dizer que foi colocado nos escritos e na obra de Hannah Arendt, que quando você reproduz mentiras, não é que você quer que as pessoas acreditem nas mentiras, mas que elas não acreditem em mais nada. Então, isso que ocorre, e isso não é uma questão do Brasil, não. Veja aí o que a imprensa, o que vocês têm divulgado sobre o que ocorre no mundo afora, a respeito de embates que existem e que as redes sociais muitas vezes são usadas também para deturpar informações, para combater aquilo que era não uma crítica, mas um ato lesivo à democracia, que foi aberto um inquérito em defesa da instituição. E quando se faz críticas, ministro, a um suposto ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, procedem essas críticas ou isso incomoda o senhor? Não procede a crítica, porque nós temos uma Constituição muito extensa que trata sobre tudo. Então, qualquer política pública feita pelo Executivo, qualquer lei feita pelo Congresso é questionada aqui pelo próprio mundo político. Então não há que se dizer que há um ativismo do Judiciário ou uma politização do Judiciário. O que há é uma judicialização. Aliás, há sim, seu cara pálida, claro que existe sim. Só burro não vê. Só burro que não vê isso, que existe sim. Agora, admitir que não se tem coragem, não se é homem para isso. Não é verdade? Não é homem para assumir que realmente é isso. Da política. O melhor era que as questões fossem resolvidas no âmbito do mundo político. Congresso Nacional, Poder Executivo, agências reguladoras. A sociedade não pode jogar todos os seus problemas para o Judiciário. O Judiciário tem que ser aquela última solução, a solução de conflitos para a pacificação. Aquilo que puder ser resolvido fora do Judiciário, tanto melhor. O senhor disse que quer deixar um legado de eficiência, transparência e responsabilidade. Está conseguindo? Penso que sim. No Conselho Nacional de Justiça. Cara, é muita cara de pau. Creio que sim, é a cara do indivíduo desse, elemento desse, dá licença. O cara que nem sequer, gente, passou na prova para ser ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. 2 vezes que fez prova, na época para o Rio de Janeiro, né, 2004 e 2005, não passou. Acho que foi 2004, 2005, foi 94, 95, fez no estado do Rio, não passou. E agora só foi colocado porque foi o Lula que colocou para justamente defendê-lo agora. Então esse indivíduo aí, esse senhor que se diz ministro, não tem gabarito e não foi, portanto, aí aprovado
para tal função, mas está lá. Tudo partidário. E aí vem dizer que está conseguindo atingir realmente a expectativa. Só sendo, gente, é vergonhoso isso aí. Para todo o Poder Judiciário, nós estamos estabelecendo os bancos de dados nacionais sobre todos os números de processos. Conseguimos diminuir mais de 1 milhão de processos no ano de 2018. Aqui no Supremo Tribunal Federal... Já era Toffles, tchau. Olha, não dá pra gente ouvir tanta baboseira do homem desse, né? Tem que cortar ele por aqui, sabe? Vai falar mais besteira ainda. Já era. Tchau, gente. Deixa aí o seu like, tá bom? Compartilha o vídeo. E deixa seu comentário, se inscreva no canal. Muito obrigado. Tudo de bom para você. Estamos aqui trabalhando para ter o melhor trabalho para você, né? Melhorando aqui a questão de equipamentos técnicos para a gente poder ter um trabalho melhor para o nosso público. Fica com Deus, um bom final de semana e até o próximo vídeo aí com você. Quem sabe até hoje ainda. Diminuímos em 20